Bem, pessoal, dando seguimento à disciplina de administração aplicada à radiologia, a gente chega na nossa última aula, né, na nossa última aula da disciplina, e a gente vai falar hoje, continuar, né, no que se diz respeito à organização da unidade de radiologia, tá? Um CDI, não sei se vocês recordam da última aula. Então, falando um pouquinho sobre estrutura e regulamentação, um dos elementos base, né, da estrutura organizativa ou da estrutura da organização, da empresa, né, é a existência de níveis claros de responsabilidades e lideranças bem identificadas. Ou seja, tem que haver pessoal, tem que haver a questão da hierarquia, tá? E tem que ser definido o que cada um, a responsabilidade de cada um e a quem cada um tem que responder, tá? A, o tamanho da unidade, né? A estrutura de uma unidade. Então, falando um pouquinho sobre a direção clínica, o diretor clínico ele deverá estar obrigatoriamente, né, inscrito no colégio da especialidade de radiologia e é de responsabilidade do diretor clínico, primeiro, aprovar o corpo médico e técnico. Então, é ele que seleciona, ele que contrata, ele que aprova, que vai compor a equipe do CDI, né, da unidade. Segundo, organizar o funcionamento da unidade, promovendo a aplicação do regulamento interno previsto no Decreto-Lei de 99, né, o Decreto 492, mais especificamente no artigo 12, no que rege a implementação e estruturação de um centro de diagnóstico, de um serviço de saúde, tá? Vocês podem até depois dar uma pesquisada sobre esse artigo e sobre essa lei e sobre esse artigo, é importante para vocês. Então, outra coisa que cabe ao diretor médico, avaliar o desempenho do pessoal, né? Permitindo salientar o desenvolvimento profissional de cada membro do grupo, elaborar e aprovar protocolos de exames propostos por seus colaboradores e garantir as condições de segurança e proteção radiológica segundo a legislação em vigor. Tá? Outra coisa, controlar o registro das doses absorvidas pelos profissionais expostos. Então, mesmo que você tenha lá o medidorzinho de radiação que você está recebendo, né, o dosímetro, isso existe já para evitar que o profissional seja submetido a uma quantidade além do permitido pela legislação. E quem responde por isso acaba sendo o diretor médico, que ele responde por toda a unidade. E também a responsabilidade dele está presente na unidade durante seus períodos de funcionamento. Entretanto, caso ele precise se ausentar, e isso acontece, ele delega isso a um outro médico que também seja especialista na área e que também trabalhe na unidade, tá? Então, como a gente está falando de estrutura, regulamentação e acabou de falar de direção médica, e vocês vão lidar com pessoas de diferentes hierarquias, e vocês podem também assumir um nível hierárquico de coordenação, de repente, de liderança, de supervisão. Então, é importante sempre estar atento para as recomendações de liderança de um líder. Então, tem que sempre se liderar pelo exemplo, tá? Então, você tem que sempre dar o exemplo. Manter bem informado todos os membros do grupo em relação a temas importantes em discussão e como esses influenciam a prática de cada um, e desenvolver programas que promovam a noção da importância da administração, da melhoria prática da unidade e da profissão, além das atividades técnicas do dia a dia de cada indivíduo. Também permitir tempos de disponibilidade dos colaboradores para participação em sociedades e organizações científicas. Então, é preciso que, se você for um profissional da área, mas você também trabalhe com pesquisa científica, você tem direito, digamos, a ter esse tempo. O líder também, a liderança, a gestão, também tem que permitir tempos de trabalho dirigidos ao aperfeiçoamento do funcionamento da unidade e possibilitar os responsáveis com atividades de chefia e coordenação, tarefas relevantes em tempo parcial.
tá? Outros, facilitar aos membros do grupo, quando necessário, o apoio de recursos administrativos e do secretariado. Encorajar os radiologistas a apoiar a substituição de elementos temporariamente ausentes por motivos profissionais e científicos. E testemunhar apreços aos elementos do grupo no apoio fornecidos em períodos de maior limitação de pessoal, que às vezes acontece de os indivíduos terem problemas pessoais, né? E por último, deve ser fomentado um ambiente que estimule a análise dos problemas e a recolha das opiniões, com contribuição de todos os grupos profissionais, permitindo aperfeiçoar o funcionamento da unidade. O ideal é sempre ter reuniões, porque reuniões fazem com que pessoas deem suas opiniões e às vezes numa reunião, surgem novas ideias, novos procedimentos que ajudam bastante o trabalho do dia a dia. Isso em qualquer setor, não apenas na questão da radiologia. Então vamos falar um pouquinho sobre os sistemas de marcação. Uma unidade de exame, um CDI, né, um Centro de Diagnóstico de Imagem, na verdade, hoje isso é aplicável a todos os serviços de saúde. É aconselhável que haja um registro informatizado das marcações e que poderá ser a base de um sistema de informação alargado e especializado. Hoje em dia, isso aqui é um exemplo, né, de uma tela de marcação. Hoje em dia você vê basicamente todos os planos, todos os atendimentos médicos, eles são registrados em sistemas, tá? Então você, quando vai lançar, você lança e dependendo do sistema, ele já puxa todo um histórico do paciente desde anos anteriores, de consultas anteriores. Então você até consegue acompanhar. E isso é preciso que o sistema de marcação seja informatizado. Entretanto, se a unidade for uma unidade pequena, né, for um prestador de serviço também, e for um prestador de serviço pequeno, e não tenha registros através de sistema de marcação, até porque possuir um sistema às vezes é algo bem caro e prestadores de serviço às vezes fazem registros manuais, tá? Então, dependendo do tamanho da unidade, né, a unidade vai fazer marcação e controle através de registros manuais. E esses devem ser preservados e arquivados para consultas posteriores, em arquivos. Aqui está um exemplo, tá? Eu peguei um aqui, tá? Aí fica a autorização, a dia, o código do beneficiário que geralmente tem na carteirinha, o nome e a assinatura quando ele vai, tá? Sempre tem que ser arquivado. Sobre a identificação do paciente, é um ponto extremamente importante, é um controle, lembre, a gestão, né, controle. Então é um controle muito importante, muito rigoroso e tem que ter muito cuidado com isso. Primeiro, deve ser dado o máximo cuidado, né, no rigor à identificação do paciente. Por quê? Para evitar erros ou trocas com exames, tá? Quer no suporte de imagem, quer nos correspondentes relatórios médicos. Imagina o paciente recebeu um exame trocado de sei lá, de um câncer que não foi dele, na hora lá trocaram, misturaram, e ele recebe um exame com um diagnóstico de câncer e ele não estava com câncer, e o outro paciente que estava com câncer recebe um exame de que está tudo normal. Olha a bronca que isso dá depois. Tanto para a saúde do paciente como para a questão legal, de justiça depois, né? Sempre que possível, o registro deve privilegiar, ou seja, você tem que ter mais atenção, o nome completo, né? Ou, no caso, se o nome completo for muito grande, né? Os dois primeiros e os dois últimos nomes. O número do exame, que também é um registro indispensável, porque a gente sabe que existem muitos homônimos, né? Homônimos são pessoas que têm o mesmo nome e sobrenome, tipo José Soares da Silva. É um nome meio comum, você pode encontrar vários José Soares da Silva. Você vai colocar no Facebook, no Instagram, sei lá, em qualquer outra rede social, que você vai ver que você encontra a mesma pessoa ou o mesmo nome em várias pessoas diferentes.
Só que cada vez que uma pessoa ela vai a ser atendida, ela recebe um protocolo diferente, um número de registro diferente. Até quando você liga para uma operadora de telefonia, você ligou agora, aí esclareceu algumas dúvidas, desligou. Daqui a 5 minutos você teve outra dúvida, ligou. Então já é outro protocolo. Então aquilo ali vai identificar de fato que foi você e foi sobre aquele assunto. Então o número de registro, além do nome, também é importante. E a data. A data também é importante, tá? Claro que é muito difícil o número de registro, né, o número de protocolo ser igual. Mas, para evitar, já que a gente está falando de sistema, vai que o sistema gere o mesmo número de registros, a gente sabe que o sistema pode falhar, então a data é importante. Sobre os procedimentos técnicos do desempenho, é desejável a orientação escrita para os procedimentos técnicos na unidade, baseada nas diversas valências e tipos de exames. Então, por exemplo, toda unidade tem que ter um manual de técnicas e procedimentos na unidade, de preferência visível a todos os funcionários que vão trabalhar ali, tá? Então, todos os procedimentos, todas as indicações devem estar de forma clara, por isso que é bom ter um manual, e bem explícitas. E toda a metodologia do passo a passo de como deve ser feito tem que ser bem definida, bem delineada. Às vezes muda de um procedimento para outro, então, às vezes muda até de uma unidade para outra, de um país para outro, então tudo é muito bem escrito. Sobre a proteção e segurança radiológica. Os pacientes deverão ser sempre sujeitos à menor dose de exposição radiológica possível, né, que permita o esclarecimento da situação clínica. A gente sabe que às vezes um exame não dá certo e tem que repetir. E aí, infelizmente, o paciente vai receber uma dose um pouco maior do que deveria. Mas por isso que tem que ter atenção no primeiro exame para evitar que o paciente receba uma dose maior, né? Deve ser observada a legislação em vigor sobre a proteção radiológica. Radiação é algo que é bem restrito e tem legislação própria para isso. Reações adversas a produtos farmacológicos. Como vocês sabem, existem vários exames que são com contraste, mesmo o exame de imagem são com contraste. E aí, pode surtir, é raro acontecer, mas pode surtir efeito colateral quando o paciente recebe o contraste. Então, o radiologista tem, nesse caso aqui, o médico, ele tem a responsabilidade de disponibilizar o apoio médico ao paciente, em particular no que se refere à identificação de eventuais reações adversas, de modo a evitá-las ou responder com rapidez. Como é que se evita? Perguntando antes. Claro que a gente só sabe se tem alergia a algo se a gente foi submetido a uma substância. Por exemplo, uma vez eu fui fazer uma endoscopia e foi perguntado se eu tinha alergia a determinados medicamentos. Provavelmente tinha a ver com os anestésicos que eu ia receber. Eu disse que não, mas por que eu disse que não? Porque eu nunca tinha passado por uma situação semelhante e nunca tinha tomado nenhum do medicamento que foi perguntado na época. Mas, de qualquer forma, um procedimento para evitar ou tentar evitar, é sempre perguntar. Mas, vamos supor que eu disse que não, foi utilizado lá o medicamento, e vamos supor que eu tivesse tido na mesma hora um efeito colateral, uma reação adversa, um choque anafilático. Então, cabe ao médico responder rapidamente a reação que o paciente tem na. Ainda sobre reações adversas, para essas situações deve existir afixado e de leitura acessível um protocolo de metodologia de atuação, ou seja, tem que ser visível, não só escrito, mas também todos devem saber o que fazer. Protocolo significa um procedimento do que fazer no caso de um paciente ter reações adversas a determinado medicamento, a determinado procedimento, tá? Esse deve ser regularmente revisto e adaptado, ou seja, esse procedimento, né, de como reagir a reações deve ser sempre revisto e adaptado se necessário. Por exemplo, se está sendo visto que constantemente determinada reação nos pacientes, opa,
Vamos mudar o tipo de procedimento, porque não está dando certo, né? E aí, quando ele é revisto e ele é adaptado, tem que tornar familiar para todo mundo, ou seja, todos que trabalham no local têm que saber como proceder, tá? E aqui tal, um exemplo de protocolo. Eu falei lá protocolo, procedimento, de repente vocês não conseguiram imaginar o que seria. Então, um protocolo institucional significa um protocolo em que todos os funcionários têm que ter conhecimento e saber o que fazer na hora, caso seja necessário. Então, por exemplo, aqui ó, é a página 1 de 33 do protocolo, aqui é a página 4 de 34, de 33. Significa que ó, são 33 páginas esse protocolo. Mas eu peguei só essas duas aqui que eu acho que está o suficiente para mostrar o que eu quero. Então, na primeira página tem a definição, né, de como deve ser, do porquê, tarará, em relação a erro de medicação. Tem o objetivo, tem de quem é a responsabilidade, no caso desse procedimento, ó, do farmacêutico, da equipe médica, da equipe de enfermagem, da equipe de engenharia clínica, do pessoal de farmácia e do pessoal do almoxarifado. Qual o material utilizado? Está aqui a relação. Qual o procedimento técnico? Então está aqui. Ó. Quais os materiais? Aí vem água destilada, atenção, água destilada, injeção fortemente hipotônica e sua administração. E lá no final tem contraste. Tá vendo? Até sobre contraste tem. É porque, como estava na outra página eu não coloquei, mas também tem lá um procedimento sobre o contraste. Então, protocolo nada mais é do que um, uma metodologia, uma forma de como fazer, com quais materiais fazer, ok? Isso tem que estar claro para todos os funcionários da unidade que lidam, principalmente os que lidam com o procedimento em questão. Então, ainda sobre reações adversas, radiologistas que executem técnicas de intervenção como um recurso de sedação ou analgesia devem se manter familiarizados com todos os efeitos farmacológicos, tá? Ou seja, qualquer procedimento que usar anestesia ou analgésicos, quem utiliza esses produtos, né, ou esse procedimento, tem que saber como agir em caso de reação. Por quê? Por causa dos efeitos farmacológicos, que em um paciente pode não acontecer nada e em outros pacientes podem dar reações graves. Os radiologistas e técnicos de radiologia, porque até então era só médico aqui, ó, mas aqui ó, os médicos, os radiologistas e os técnicos de radiologia devem manter atualizados os seus conhecimentos na área de ressuscitação e atuação em emergência. É muito importante que quem trabalha na área de saúde tenha curso de primeiros socorros, né, de APH, até porque isso é bom para a pessoa, né? E a unidade deverá ter especial atenção ao prazo de validade e à boa operacionalidade de medicamentos e outros materiais. Às vezes, uma pessoa nem tem alergia ou, de fato, ela não teria alergia a um medicamento, a um anestésico, entretanto, ele está vencido e a pessoa que vai aplicar não observou isso e aplicou um medicamento vencido. Então, isso aí pode dar uma reação que não daria se ele tivesse na validade e, além disso, pode ter uma reação muito, muito mais grave do que seria. E não é só a validade, é também a boa operacionalidade. O que isso significa? Se está sendo usado da forma correta, está sendo administrado da forma correta, tá? Porque às vezes se administrado da forma errada, aí vai dar problema, pode dar uma reação justamente por isso. Aplicado no lugar errado, né? De repente era para a injeção aplicar dentro de um vaso sanguíneo e atravessa o vaso sanguíneo, vai parar na musculatura, vai parar em outro tecido, entendeu? Sobre a requisição do exame, que também é uma coisa importante, a requisição do exame ela representa o pedido de um parecer especializado a um médico radiologista. O que isso significa? Então tem um clínico geral lá, o paciente chegou se queixando de um problema no pulmão, está tossindo há muitos dias e está tendo uma leve febre. Então o médico para ter um diagnóstico correto, ele encaminha o paciente a um exame para ter um parecer especializado do radiologista, né? Porque com aquele exame, vai ter o laudo e no laudo vai ter um parecer um pouco melhor. Deve-se sempre que possível, né, a requisição ser formatada, possibilitando a inclusão de toda a informação relevante ao estudo, a qual é da responsabilidade do médico que prescreve. Então, o médico que prescreve,
eu acho que até a gente já falou nisso na aula anterior, o médico que prescreve, o ideal é que ele coloque lá um pequeno resumo do porquê está solicitando esse exame. Porque o outro médico, quando for preparar o laudo, ele pode subsidiar com informações mais detalhadas. O médico prescritor, no caso, o médico que pediu o exame, e seus dados e contatos devem estar lá na requisição. A gente também já falou disso na aula passada. Tem que ter o nome do médico, tem que ter o CRM do médico e tem que ter assinatura, carimbo, tudo direitinho. Ah, e a assinatura e o carimbo tem que ser identificado. A assinatura é um garrancho, ok, mas o carimbo tem que estar identificado. O carimbo borrado, que não dá para entender o nome ou CRM, não é aceito. Deverá ser claro e legível o exame solicitado, como eu já falei agora, deve existir um resumo clínico, né? E a indicação do porquê. Os porquê. Quando a requisição do exame não obedecer a esses princípios, né, está claro, ter a assinatura, ter o resumo, ter o carimbo, o radiologista poderá esclarecer junto ao paciente, ou por que isso? Você sabe me dizer, né, através de uma pergunta. E caso a informação existente seja insuficiente, ou seja, está sem o carimbo, está sem a assinatura, não estou entendendo a letra do médico, não estou entendendo por que esse exame, essas informações forem insuficientes para fazer o exame, ele pode dizer ao paciente para o paciente voltar lá ao médico que prescreveu para explicar e escrever melhor para poder o exame sair correto. Lembre que se o exame sair errado, o paciente vai voltar para uma nova dose de radiação. Se não for perceptível a identificação do estudo ou adequado ao seu objetivo, e se o exame puder eventualmente prejudicar, né, por causa da radiação ou por causa do procedimento, o radiologista poderá mencionar a insuficiência encontrada por escrito, ou seja, pode escrever lá que não foi possível por causa disso, e enviá-la ao médico que prescreveu, inclusive suspendendo o exame. Ó, não vou fazer o exame porque tudo não está claro do que vai ser do porquê do exame, não está claro qual é o tipo de exame, qual o procedimento, tá? E ele suspende, ok? Mudando de assunto, falando agora sobre recursos materiais, vamos falar um pouquinho, né? Já que vocês vão lidar com materiais. Os recursos materiais, eles representam cerca de 75% do capital de uma empresa comum, tá? Então, o capital de um mercado, basicamente, é ter mais, tá? Porque o mercado, basicamente, é produtos. Mas em uma outra empresa, 75% é recurso material. Vamos resumir isso em estoque, objetos, né? Em instituição de saúde, significam menos, 45%. Por quê? Porque uma instituição de saúde não tem tanto estoque assim, não é? Não se guarda tanto estoque de medicamento, porque questão de validade e questão de armazenamento. E tá, se é 45% das despesas, qual é o restante para completar 100%? Vamos colocar aí manutenção, vamos colocar aí pessoal. Vocês sabem que o custo de médico e de equipe médica é bem alto, né? Nas instituições de saúde, a administração de materiais objetiva coordenar as atividades de compra, armazenamento, distribuição e controle, de modo que se garanta o suprimento de todas as áreas. Ou seja, todas as pessoas envolvidas no processo, não é só um setor de compra, por exemplo, todos os setores que lidam com material são responsáveis, porque tem que ter alguém que vai coordenar as compras, tem que ter alguém que vai ser responsável pelo armazenamento, pela distribuição, pelo controle, porque todo mundo tem que ter o produto, né? Então, quais são os interesses envolvidos na administração do material? Do ponto de vista do usuário, eu como usuário, né? Eu desejo o material correto em condições apropriadas, ou seja, eu desejo o produto que... vamos supor que eu fui lá no hospital, numa emergência e precisei tomar medicação. Então eu espero que me apliquem a medicação correta, a medicação na validade, a medicação de boa qualidade, né? Então, como usuário, se quer isso, tá? Então, podemos ainda acrescentar que o usuário gostaria que o tempo na entrega fosse o menor possível. Então, de vista do usuário, eu estou
ali precisando e tem que ser algo que seja rápido, de qualidade. Já do ponto de vista econômico, né, da área financeira, né, digamos que o setor de compras, o setor financeiro de um hospital, ele deseja adquirir o material ao menor custo e a prazos maiores, buscando assim reduzir o valor, porque quanto menor o custo, maior o lucro. Entretanto, às vezes, em busca do menor custo, se compra produtos de qualidade inferior. Uma mesma seringa, você pode encontrar ela em diferentes fornecedores, com preços diferentes, né? Mas você pode encontrar seringas diferentes com preços diferentes. Então, às vezes, uma seringa da qualidade A é superior à qualidade C, mas a qualidade C é mais barata. E como, do ponto de vista econômico, é só para aplicar injeção, se compra a mais barata, né? E do ponto de vista dos fornecedores, os fornecedores eles desejam fornecer a maior quantidade de material possível, venderão ao maior preço. Então veja que engraçado aqui, veja que interessante. Do ponto de vista da empresa, da área financeira da empresa, ela quer comprar ao menor custo. Do ponto de vista do fornecedor, ele quer vender ao maior custo. Então fica essa briga. E no final das contas, o usuário não quer saber de preço, ele quer saber do material sendo utilizado para ele. Quando se planeja o gerenciamento de materiais, tem que se responder a alguns pontos, algumas questões, tá? Geralmente é o setor de compras, mas o setor de compras ele só realiza o procedimento. Entretanto, você na sua área, quando estiver trabalhando, quando estiver acabando o material, está acabando o filme. Está acabando o filme da especificação A, da especificação B. Você vai solicitar essa requisição a um setor de compras. Está acabando o contraste, vai solicitar ao setor de compras. Então, você também faz parte do gerenciamento de materiais, porque você vai ter que dizer se está precisando ou não, né? Então, quais são as perguntas que têm que ser respondidas? Primeiro, tem que determinar qual é a razão do serviço. Por que está comprando isso? Vai fazer o que com isso? Segundo, qual a demanda a ser atendida? Então, quanto você vai precisar? Geralmente eu preciso ter, sei lá, 20 filmes, 20 caixas de filmes por mês, porque eu atendo, em média, essa quantidade de pessoal, né? Quais são os resultados esperados? Quais as especialidades atuam naquele serviço? Então, de repente, no CDI vamos precisar de mais materiais, porque tem vários tipos de especialidade. Tem o pessoal da enfermagem, tem o pessoal da radiologia, tem o pessoal da fisioterapia, e assim vai, né? E quais os procedimentos e terapias técnicas, manobras. Ainda sobre materiais, eles são classificados, né? Como é que você classificaria materiais? Se fosse você olhando para um hospital, como tudo ali dentro é estoque agora, tudo ali dentro é estoque, cadeira, mesa, seringa, algodão, esparadrapo, contraste, tudo ali é dinheiro, tudo é estoque. Se você fosse classificar, você classificaria como? Como é que eu classificaria uma mesa? Como é que eu classificaria uma seringa? A mesa fica, né? A mesa fica um tempão, anos. A seringa eu vou usar e vai acabar. Então a gente pode classificar em materiais permanentes, que são aqueles que não precisa estocar. Você compra, usa e ele dura, né? De 2 anos, mais do que 2 anos, tá? Geralmente são patrimônio da instituição, como mobiliários, instrumentos, equipamentos e outros. E os materiais de consumo. Os materiais de consumo eles são estocados, são estocáveis, mas eles têm validade. Eles têm validade e também eles acabam, porque são consumíveis, né? Dificilmente se faz estoque para 1 ano, 2 anos. Só o setor público, que como trabalha com licitação, tem que fazer pedidos grandes para durar 1 ano, 6 meses, às vezes 1 ano e meio. Mas setor particular, setor privado, os pedidos são feitos para durar bem menos. Às vezes semanal, às vezes quinzenal e às vezes mensal. Mais do que isso é muito difícil. E quais são os exemplos? Produtos químicos, seringas, agulhas, contraste e assim vai. Então, quando a gente fala de administração de materiais, a gente tem que usar alguns termos. Então, para administração de materiais, a gente tem que usar previsão, provisão, organização do material e controle do material.
Então vocês estão vendo essas duas palavras aqui, pode achar que elas são a mesma coisa. Não são. Não é só uma letra que muda, não. Muda todo o contexto, tá? Vamos ver aqui cada um. Então, quando a gente fala de previsão, prever, eu estou prevendo que eu vou gastar isso, isso e isso. Então, previsão é o levantamento das necessidades da unidade, fazendo o diagnóstico situacional, ou seja, vendo o que é que eu preciso agora na situação atual, identificando e analisando fatores como especificidade da unidade, ou seja, minha unidade trabalha com o quê? Minha unidade faz o quê? Característica dos pacientes, geralmente meus pacientes vêm aqui fazer qual tipo de exame? Ou qual é o exame mais feito nessa unidade? Frequência do uso do material, de todos os materiais que a gente usa, qual é o material que mais usa, qual que menos usa. O que mais usa eu vou pedir mais, o que menos usa eu vou pedir menos. Também eu tenho que levar em consideração o local onde eu vou guardar, ou seja, o tipo de estoque, e a durabilidade de material. Tem material que não dura muito, tem material que dura muito, né? Então, previsão, para fazer uma previsão, é tipo quando você vai à feira. Quando você vai à feira, você senta na mesa, pega uma listinha e começa a fazer o pedido. Então, se você tem uma geladeira que não cabe muita coisa, você não vai comprar. De repente, você chegou no mercado, você soube que no mercado está a promoção lá de 1 quilo de peito de frango a R$ 5. Não adianta você querer comprar mais do que, sei lá, 8 bandejinhas, se no seu refrigerador não cabe, seu congelador não cabe mais do que isso. Então, quando a gente faz a previsão, que é o levantamento de necessidades, eu preciso muito disso, daquilo outro. Entretanto, eu tenho que levar em consideração aqui, ó, o local de guarda, onde eu vou guardar. E também a durabilidade do material. Vamos supor agora que o feijão está em promoção. Tá R$ 1 o quilo de feijão. De repente dá até para guardar feijão em armários ou até em- de repente você queira guardar dentro do forno, dentro de caixas. Mas e a durabilidade do material? Porque a gente sabe que feijão é um produto perecível. Ele estraga. Fica cheio de bichinhos. Então, para você levantar a necessidade, não é apenas ver quanto falta. Ah, eu preciso de tanto. Ok. Mas e os outros pontos? Tá? Então, para fazer a previsão, tem que levar em consideração tudo. E o que é provisão? Provisão vem de prover. Prover significa trazer. No caso do estoque de uma empresa, é a reposição. Quando você fez a previsão, você disse que precisava de 10. Então, quando você chegou lá e comprou 10 e trouxe esses 10, e você repôs esses 10, você proveu. Então, isso aí é a provisão. Tá? É a reposição dos materiais necessários para a realização, no caso da que a gente está falando, né? Das atividades do setor. Tá? Em alguns serviços existe o sistema de reposição interna, que é o almoxarifado. De repente, o almoxarifado, que é um estoque que está lá com material, lá no seu setor acabou o filme. E você vai chegar na almoxarifado e dizer, ó, estou precisando de 10. Então, ele vai lhe prover, liberar, no caso, 10. Ok? Espero que tenha ficado claro. Os outros dois conceitos, organização, e é muito fácil de entender a organização, não é a organização como empresa, é a organização dos materiais, até porque a gente está falando aqui, ó, administração de materiais. Então, consiste na maneira como o técnico de radiologia irá dispor, ou seja, irá organizar os materiais para uso. A fim de organizá-los melhor, deve-se procurar centralizá-los para facilitar o controle, ou seja, o ideal é que todos os materiais estejam organizados em um único lugar e sempre que se precise, você vai lá naquele lugar, pega e traz. Porque às vezes se pega um pouquinho, se usa, mas não se usa tudo e deixa aqui para usar na próxima vez. Tá errado. Porque aí, vamos supor que você deixou nesse lugar, mas outra pessoa não sabe. Então, se você não usou tudo, ou você pediu mais do que deveria, tem que voltar para um único lugar. Porque só assim vai ter controle. E controle é o que a gente vai falar agora, né? Cabe ao técnico de radiologia testar tecnicamente o desempenho e analisar os riscos e benefícios, bem como a qualidade dos materiais e equipamentos, para assim atender às necessidades de segurança. Então, cabe a você controlar os materiais, verificar se tem qualidade, porque às vezes o setor de compras compra um material lá pensando só no custo. Aí comprou um produto um pouco mais barato, mas de qualidade inferior. Quando você for usar, você viu que não presta. Então você vai dizer, ó,
Isso aqui não serviu, tem que providenciar outro tipo. Isso é uma forma de controle também, tá? Até porque tem que atender às necessidades do paciente e à segurança. Falando de provisão, que é reposição, né? Ela pode ser semanal, quinzenal e mensal. Para vocês, o que seria, o que faria, né? Uma empresa, ela escolher repor seu material mensalmente, quinzenalmente ou semanalmente. Quais são os fatores que podem fazer influenciar nisso? Vamos pensar aí. Preço pode ser? Pode. Estoque pode ser? Pode. Mas não adianta o preço estar barato, como eu falei no exemplo anterior. Não adianta o preço estar barato se eu não tiver área para estocar. E também não adianta eu ter uma área muito grande se eu compro produto para passar uma semana. Então são vários os fatores que podem fazer a tomada que pode subsidiar a tomada de decisão. Então, por exemplo, a primeira coisa que é pensada é no almoxarifado. Então você tem que pensar, você tem que saber qual o tamanho do seu estoque, como é seu estoque. Meu estoque cabe tudo que eu quero comprar? Então eu compro. Meu estoque não cabe? Então eu vou ter que comprar semanalmente. Se meu estoque é tamanho de um banheirinho pequeno, então eu tenho que comprar semanalmente, no máximo quinzenalmente. Se meu estoque é muito grande, tamanho de um auditório, opa, eu posso fazer uma compra mensal, tá? O tamanho do almoxarifado é importantíssimo. Outra, a rotatividade do material. Se o meu material, eu compro ele acaba logo, eu compro ele acaba logo, então eu vou ter que fazer compra semanal. Mas se eu compro um material que ele não sai tanto, ou então não se usa muito, se usa pouco, então não tem para que comprar muito. Eu posso comprar mensalmente de repente. Não é, vamos dar um exemplo de contraste. Não é todo paciente que faz exame de imagem com contraste. Então é um material que não tem muita saída, digamos assim. Então eu posso programar para que o pedido seja mensal. Mas aí vamos pensar em filme. Filme radiológico. Filme eu acho que radiografia se faz mais. Então, opa, aí vamos fazer pedido quinzenal? Tem onde estocar? Vamos fazer mensal? Ah, mas o preço está muito alto. Vamos fazer semanal. Então, muita coisa se leva em consideração, mas esses são os principais. E as características do local de guarda. Tem materiais que têm que ser armazenados sobre refrigeração. E quando a gente fala sobre refrigeração, a gente está falando de freezers, né? De refrigeradores. Então, se eu só tiver dois refrigeradores, como por exemplo, eu vou fazer compras quinzenais, compra semanais. Não tem para que fazer compra mensais, porque o local de guarda é pequeno. Agora, se eu tiver um produto que demora muito a ser usado, precisa de refrigeração, eu faço mensal, ó, porque eu compro um por mês, de repente ele dura o mês todo, mesmo que o local de guarda seja específico, ok? Não sei se deu para vocês entenderem. Então, quando a gente fala de provisão, a gente tem que considerar o local de guarda, que é o estoque, a rotatividade do material e as características do local de guarda. Sobre a organização, no estoque tem que ter a comunicação visual, tem que estar especificando lá. Geralmente se coloca, né, se é produto químico, se está lá, atenção, estoque de produto químico, tipo supermercado, por ruas, tá? Ou por plaquinhas. Os materiais, de preferência, têm que estar dispostos, organizados. Então, tem essa forma aqui, ó, em forminha de bandejinhas, né, de suspensas, onde você coloca seringa, agulha, algodão, tá? Contraste, e dependendo muito. Se bem que tem contraste que ficam em outros lugares. Mas aqui é para manter organizado. Até por cores, fica mais fácil. Em alguns casos, o material fica organizado em bandejas ou kits próximo ao local de uso. Então você pode deixar aqui, ó, se você sempre usa esse material, ele pode ficar organizado em bandejas próximo aonde vai haver o atendimento. E não pode esquecer, como a gente está falando de materiais, e materiais alguns que são injetados no paciente, que são colocados no paciente, a validade é extremamente importante nessa hora. Então, não pode esquecer que primeiro que entra é primeiro que sai. Geralmente, isso se aplica porque quando você compra um produto, ele vem com a validade, vamos supor, até 2020.
daqui a 2 meses eu vou comprar o mesmo produto, né, só que em outro fabricante, ou então no mesmo fabricante, mas como já passaram 2 meses, vai vir outro lote, então ele vem com vencimento mais para frente. Então ele vai sair por último, ok? Então primeiro que entra é o primeiro que sai, é o método PEPS. Primeiro que entra, primeiro que sai, e ele significa o que tem a validade mais próxima é o que tem que ser usado. Então, quais são as atribuições de vocês, né, dos técnicos de radiologia, no gerenciamento de materiais? Realizar um bom planejamento de aquisição de materiais. Então, vocês têm que planejar, até porque vocês estão na linha de frente, é vocês que sabem se está acabando ou não, é vocês que sabem se está usando muito ou não, se usa assim, se usa assado, tá? Padronizar o quantitativo para o procedimento técnico junto com a equipe. Então, a equipe tem que saber, ó, geralmente a gente usa tanto para fazer esse exame, a gente usa tanto para fazer o outro. Então, cria um padrãozinho. Está atualizado com novos produtos de mercado, novas leis vigentes. Então vocês têm que estar atualizados com os novos produtos, mesmo que não seja obrigação assim direta de vocês comprar, porque tem um setor de compras para isso, mas vocês têm que estar atualizados. Isso faz parte da sua função, né? Assim como as normas e leis vigentes à função. Se mudou alguma coisa na lei em relação à área de vocês, vocês têm que estar cientes. Controlar o material quantitativo por meio da implementação de kits, como eu acabei de mostrar, né, nas bandejinhas. Treinar o pessoal para uso adequado. Então, vamos supor que entram novatos, vocês têm que treinar para que use corretamente, para evitar desperdício, para evitar usar errado. Testar o funcionamento de equipamentos a cada plantão é o ideal. Então, assim que você troca o plantão, o ideal é que você verifique se os equipamentos estão funcionando. Até porque, vamos supor que você danificou o equipamento. Não, você não. Vamos supor que o funcionário estava no lugar lá, você acaba de chegar, o equipamento lá pifou, o outro não avisou a você, largou e foi embora. Pá. E aí você vai usar agora, quando vai vir um paciente, e o equipamento não usa. Como você não testou antes, o outro pode muito bem dizer que deixou funcionando. Então, cabe a você testar o funcionamento a cada plantão. E assegurar que todos os profissionais saibam da existência dos materiais, bem como sua correta utilização. Como assim? Às vezes, o material foi guardado num local diferente do habitual. Você resolveu fazer uma mudança hoje, ajeitou tudo, organizou, e aí largou. O outro funcionário que chegou depois, o outro técnico, ele não sabendo dessa arrumação, ele, poxa, acaba o material. Vai lá pedir no setor de almoxarifado. Aí o almoxarifado diz, não, acabou não, eu liberei esse material ontem, já acabou. Só que de repente não tinha acabado, só estava sendo guardado, o outro guardou num lugar diferente. Né? Então tem que avisar, tem que saber, todo mundo tem que saber onde é que está o material e também como se utiliza. Ok? E quem trabalha na área de saúde, a gente não pode esquecer de falar do autocuidado. Sobre o autocuidado, antes de qualquer pessoa trabalhar no ambiente hospitalar, até no setor administrativo, eu já tive a oportunidade de trabalhar no setor administrativo, mas como eu tinha contato, tinha que entrar pelo hospital e às vezes percorria pelo hospital para verificar algumas coisas, eu tive que tomar todas as vacinas, até porque eu perdi minha carteira de saúde na época, não tinha. Então não tinha como provar que tinha tomado algumas. Então, assim que eu entrei, no primeiro dia de trabalho, eu tomei 4 vacinas. No outro dia, eu tomei mais 2. Então, quais são as vacinas que vocês têm que tomar? Tá? Hepatite A e B, gripe, tétano e difteria, a tríplice, a tuberculose, rubéola, sarampo, cachumba e varicela. Agora, claro, isso aqui se você não tomou. Se você tiver a carteira atualizada, tudo certo. Mas se não tem, tem que tomar. Tá? Lembre, você vai trabalhar num ambiente extremamente infectante. Tá aqui eu botei, ó. Ei, você não está esquecendo de alguma coisa? Ele está usando o dosímetro. Acho que vocês já sabem o que é dosímetro, né? O dosímetro ele é para verificar as doses que ele quantifica, né? Mede as doses de radiação que vocês estão recebendo ao longo do dia a dia do trabalho, né? Então acaba ajudando no autocuidado. E os EPIs, né? Não podemos esquecer de EPIs, né? Os protetores de gônadas, as mantas, o jaleco, o óculos, o protetor de tireoide. Tudo isso aqui, ó, é para proteger você, né? Especificamente o pessoal da radiologia, da radiação.
E é PC, né? As plaquinhas de aviso, a luzinha lá quando a sala está em uso, né? Então isso não deixa de ser um EPC, equipamento de proteção coletiva. Então as placas acabam sendo uma proteção coletiva para avisar as pessoas. Não vem aquela luzinha quando aciona, né? Um exame de radiologia é um aviso. Não sei se você sabe, mas até o ar-condicionado de um hospital, ele não é para ser confortável. Ah, eu estou no hospital, tem que ter ar-condicionado porque eu estou pagando, porque é confortável. Não. No hospital, o ar-condicionado é um EPC, é um equipamento de proteção coletiva, porque quanto mais frio for o ambiente, menor a proliferação de micro-organismos, como por exemplo bactéria, né, fungo, então menor a probabilidade de infecção. Por isso que a UTI é extremamente gelada. Deve ser, né? Claro que infelizmente alguns hospitais públicos a gente não tem nem ar-condicionado. E antes de finalizar essa aula, a gente vai ver um filmezinho, um vídeo curto, tá? Assistam. Ele é um breve resumo que eu encontrei sobre a gestão no sistema de radiologia, né? No sistema de imagem, no ambiente hospitalar. Então assistam, que depois eu vou pedir uma atividade sobre ele, tá bom? Vamos lá? Assim, apresentaremos aqui alguns pontos importantes acerca da gestão na área de diagnóstico por imagem, com destaque para os processos de atendimento, técnico operacional, faturamento, suprimentos, manutenção de equipamentos, gestão de pessoas e gestão da qualidade. O processo de atendimento começa pela telefonia. O trabalho da telefonia não é uma atividade robotizada de atendimento e marcação. Na verdade, o segredo da central de marcação é a escolha adequada dos profissionais e sua capacitação, transformando as telefonistas em vendedoras atentas do serviço. Soma-se a isso a preocupação técnica. As regras de marcação, de acordo com as especificidades dos convênios atendidos, as particularidades do corpo clínico e também os preparos de exames, devem ser cumpridos a fim de garantir o fluxo correto do atendimento. Um erro aqui gera frequentemente a necessidade de reagendamento do paciente. A boa gestão da agenda médica possibilita ainda uma melhor otimização de horários e consequente aumento da produtividade do serviço. A partir da marcação de exames, a equipe de autorização pode iniciar seu trabalho solicitando previamente a liberação do convênio. Nesse ponto, o domínio de rotinas de convênio é essencial. Esse domínio deve ocorrer por meio de registro e atualização frequente das regras, bem como sistemas integrados que permitem gerir melhor a documentação, regulando as operações. A recepção deve estar focada somente no atendimento presencial, demonstrando total atenção ao paciente. Cada recepcionista deve ter domínio das regras de convênio e dar continuidade ao processo de habilitação do paciente, agilizado pela autorização prévia. O paciente também poderá ser atendido para procedimento de autorização na hora. Embora não recomendemos esse processo, é possível geri-lo com eficiência. Lembramos ainda que o serviço de diagnóstico por imagem, alocado em uma unidade hospitalar, deve ter fluxos de atendimento diferentes a depender da origem do paciente, ou seja, paciente eletivo, de urgência e emergência ou paciente internado. Finalizando o processo global do atendimento, discutiremos o procedimento do arquivo. É no arquivo que todo o processo culmina na evidência da credibilidade reafirmada quando o paciente recebe seu exame e laudo conformes. Por isso, a indiscutível prática de controles e conferências de cada etapa e gestão do tempo. O procedimento do arquivo inicia-se na emissão da ficha do paciente e caminha por praticamente todos os profissionais da cadeia nessa geração da documentação do paciente, terminando na atividade de conferência final e guarda temporária, com definição de prazos e forma de acondicionamento a partir do perfil de atendimento da unidade. Durante todo esse processo, é importante implantar normas de atendimento em geral. Esse documento disponibiliza scripts de todo o atendimento, orientando a equipe em como atender, o que deve ser dito e qual a melhor abordagem.
A padronização é imprescindível para oferecer a mesma qualidade do atendimento a qualquer tempo, hora e a partir de qualquer profissional. No entanto, sem excluir flexibilidade, naturalidade e acolhimento no atendimento, características essas fundamentais na área de saúde. Iniciaremos agora a descrição dos processos técnicos da área de diagnóstico por imagem. A equipe de técnicos em radiologia ou tecnólogos deve ser capacitada nos protocolos de execução de exames, incluindo os detalhes de operação de cada maquinário. Isso permitirá que os técnicos saibam executar os exames de forma segura e ágil, a partir da solicitação descrita no pedido do médico assistente. Os técnicos deverão ainda seguir as orientações de posicionamento do paciente e garantir a qualidade das imagens, o conforto e segurança do mesmo. Orientações muito precisas de processo devem ser estabelecidas no que se refere à identificação da documentação do paciente, evitando possíveis erros. A perfeita integração da equipe de técnicos com a equipe de recepção e equipe médica é fundamental para que o processo flua adequadamente. Já a equipe de enfermagem deve ser preparada para as rotinas de aplicação de contraste e as medidas em caso de ações adversas. A enfermagem é também responsável pelo controle de gastos da unidade, por meio da adoção de kits de material e medicamento padrão. O processo de controle de material e medicamento permitirá não só a segurança do paciente, quanto um controle efetivo de desperdício e redução de custos. Sabe-se que a redução de custos é fundamental para a sustentabilidade de todo o ciclo da saúde. A rotina da enfermagem e dos técnicos de radiologia deve contar ainda com abordagem cortês e de extrema orientação e informação ao paciente. E por fim, abordaremos dentro de processos técnicos os procedimentos da equipe de digitação. A digitação tem scripts definidos a partir de cada doença, de modo a agilizar a transcrição de laudos. Além disso, deverá cumprir a determinação de prazos de elaboração e de correção de exames. A capacitação técnica, experiência, perspicácia do digitador devem produzir uma integração refinada com os médicos, gerando confiança e agilidade com base no domínio dos termos técnicos da área. Falaremos agora do macroprocesso de faturamento e auditoria de contas médicas. O processo de faturamento é, na maioria dos serviços de saúde, a atividade mais crítica. No entanto, pode ser muito eficaz a partir de uma melhor organização e de um trabalho técnico preventivo. Novamente, questões simples como documentar e atualizar as rotinas de convênio são pontos fundamentais. E uma série de amarrações no sistema também auxiliam na redução dos possíveis erros. O processo de faturamento deve ser constituído de forma completa, isto é, com triagem, faturamento propriamente dito, análise de contas, discussão e recuperação de glosa. Todas essas etapas devem ser realizadas por equipes distintas, garantindo filtros e conferências necessárias para a entrega de uma conta sem problemas. O faturamento deve sempre atuar em consonância com a gestão comercial, sendo o contrato seu ponto de partida. A equipe de glosa também atua retroalimentando, quando necessário, a área comercial. Não menos importante é a análise do faturamento a partir da verificação do consumido como parâmetro para um processo adequado de cobrança, evitando o risco de perdas. O macroprocesso de suprimentos é outro ponto de destaque na gestão dos serviços de diagnóstico por imagem e deve funcionar estrategicamente. A utilização de kits padrão facilita, agiliza e dá segurança ao atendimento do paciente e permite maior controle de material e medicamento, com foco na redução do desperdício. O Grupo Infinita, na área de suprimentos, trabalha com pool de compras. Essa compra conjunta facilita e barateia a aquisição de insumos hospitalares, especialmente falando de contrastes, materiais e equipamentos de grande porte. Tópico importante em se tratando de diagnóstico por imagem é falarmos da manutenção de equipamentos. O parque tecnológico da área de imagem exige um cuidado especial. São equipamentos de alto investimento
que requerem cuidados a fim de garantir a plenitude da sua vida útil. Contratos e parceria com os principais fornecedores de equipamentos garantirão manutenções preventivas e corretivas, que produzirão uma gestão eficiente. A gestão da qualidade perpassará todos os processos, subsidiando, por meio de protocolos técnicos e procedimentos operacionais documentados, todas as etapas de execução e controle do serviço, com foco no monitoramento e minimização dos riscos e melhoria no atendimento ao paciente. A implantação da gestão da qualidade se dá por meio do levantamento e descrição de processos, treinamento, implantação destes, controle e acompanhamento, que serão efetivos também por meio de auditorias. A auditoria, um processo extremamente saudável, permite que a equipe se debruce sobre seus processos, verificando as conformidades e as não conformidades. A análise desse material é primordial para a criação de planos de correção e de prevenção, gerando mais maturidade. Teremos ainda, com a qualidade, o desenvolvimento da cultura de mensuração de indicadores. Controlar indicadores, tanto de qualidade quanto de produtividade, é fator importante para manter sempre a gestão eficiente e eficaz. É a partir da linha de base dos primeiros indicadores que a equipe observará, a cada ciclo, a necessidade de se aperfeiçoar, motivada para alcançar cada vez mais melhores resultados. Na gestão de pessoas, realizamos um mapa da equipe com análise qualitativa e quantitativa de pessoal. A análise qualitativa verificará se a formação e a qualificação da equipe estão adequadas aos cargos, às funções e aos processos a serem executados. A análise quantitativa verificará se o quadro de pessoal está adequado ao volume de atendimento e suas flutuações, conseguindo atender na dimensão adequada. A partir do mapeamento de pessoal, poderá ser desenvolvido o plano de capacitação da equipe. Este deverá ser composto por competências técnicas e comportamentais favoráveis ao pleno desenvolvimento do serviço. Em especial, dentro do plano de capacitação, devemos favorecer o desenvolvimento das lideranças. Estas são fundamentais porque representam todo o alicerce das equipes operacionais e a condução para o alcance dos objetivos do serviço, sempre voltadas para a maximização dos resultados e a satisfação do cliente. Nesse vídeo, tratamos da gestão na área de diagnóstico por imagem. Mais do que fórmulas mágicas, trouxemos a análise processo a processo, etapa a etapa das rotinas de trabalho, garantindo competência técnica e o acompanhamento do detalhe. É nesse detalhe que a gestão se faz, com comprometimento, seriedade e respeito ao paciente. Agradecemos a sua atenção. Com essa aula, a gente termina o assunto de administração aplicada à radiologia. Eu vou deixar para vocês uma lista de exercícios para vocês fazerem, tá? E nessa lista vocês vão estudar para realizar a prova que vai ser na próxima aula, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar para mim lá no ambiente virtual. E eu espero que o conteúdo dessa disciplina tenha sido útil para você em algum dos sentidos, tá bom? Então, até a próxima aula que vai ser a prova. Até mais!